Você sabia que existem testes que podem nos indicar geneticamente se você é mais tolerante à cafeína ou menos tolerante? Se o café faz um impacto no seu organismo ou não? Ou até mesmo eles podem dizer sobre sua tendência a ganho de peso ou dificuldade em perda de peso. E outros testes também podem falar tudo sobre a nossa microbiota intestinal, ou seja, contar tudo que existe ali de bactérias no seu intestino, que proporções essas bactérias estão, e daí você consegue conhecer o seu microbioma intestinal e saber o impacto disso na sua saúde. Se você não sabia, fica aqui até o final desse vídeo que a gente vai falar tudo sobre testes genéticos e testes de microbiota, o que eles trazem de informação interessante para a sua saúde e como utilizá-los na prática clínica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like aqui nesse vídeo, segue o canal que eu vou postar vídeos com frequência sobre saúde intestinal, nutrição e coloca aqui no comentário o que mais você gostaria de saber. Vamos começar então pelo teste de microbiota intestinal. Então o que é? O teste de microbiota, ele avalia pelas fezes, então você pega uma amostra das fezes e ele vai fazer um sequenciamento genético das bactérias que você tem no intestino, que estavam lá naquela amostra de fezes que você colheu. E ele vai fazer um sequenciamento, o que quer dizer isso? Que ele vai mostrar quais bactérias que tem lá no intestino e além de mostrar quem são essas bactérias, ele também vai mostrar qual é a proporção entre essas bactérias. Hoje em dia a gente já sabe o que é um intestino ideal de um paciente saudável. Então a gente tem ali uma proporção adequada de um paciente saudável, que tem que ter 60%, 60% a 70% do grupo de firmicutes, de 25% a 30% do grupo de bacteroidetes, até 5% das proteobactérias. Então é assim que saem as informações que estão nesse teste. E daí, vamos supor que eu falei que você tem que ter até 5% de proteobactérias, que são bactérias mais pró-inflamatórias. E seu teste deu 10%, a gente já sabe que você está com excesso ali desse grupo de bactérias mais pró-inflamatórias. Então eu tenho que usar estratégias para diminuir esse grupo de bactérias. O mesmo acontece se você tiver com poucas bactérias das que a gente considera mais saudáveis ali para o intestino, eu tenho que estimulá-las, seja com alimentação, com módulos de fibra, com algum probiótico, e daí a gente tem estratégias para cada tipo de resultado. É legal saber que esse teste ele não traz nenhum diagnóstico, então assim, você não vai ter um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, de uma síndrome do intestino irritável, só por esse teste. Mas ele traz uma comparação da sua microbiota com a população que tem intestino irritável, com a população que está acima do peso. E se a sua microbiota deu match ali com essas características, a gente já sabe que pode ser, sim, um dos fatores contribuintes para ter a condição que você tem no momento. Ele traz também um índice que a gente avalia bastante, que é a diversidade da microbiota. O quanto você tem de bactérias diferentes naquele intestino, a gente tem ali uma referência para esse índice de diversidade, então o teste também traz isso. E além de tudo, ele traz quais são as bactérias principais que estão predominando o seu intestino. E com isso eu consigo ter insights do que pode estar acontecendo ali no seu intestino. Então, se você tem excesso de alguma bactéria que produz alguma coisa ruim, mais inflamatória, eu consigo adequar isso através também de alimentação, de estratégias assim. Então, é um teste que eu gosto bastante. O desafio dele é saber ler, porque como ele vem com os nomes das bactérias, a proporção, você tem que ter esse conhecimento dessas bactérias e o que elas fazem e quais as estratégias para subir ou diminuir cada bactéria. Isso é fundamental que você tenha esse conhecimento para interpretar o teste. Outra coisa interessante, a gente tem duas bactérias que são muito estudadas no mundo inteiro,
que é a Akkermansia mucinifera e o Faecalibacterium prausnitzii. Elas são consideradas bactérias chaves assim, para o nosso intestino e que todo indivíduo saudável deveria ter essas bactérias, e cada uma tem um valor de referência adequado também, que já foi bem estudado. Então os testes normalmente trazem o valor que você tem de cada uma dessas bactérias, como se fosse um exame de sangue que está dentro ou fora ali do valor de referência. Aí se você tiver baixa Akkermansia, a gente consegue relacionar isso com um aumento de peso, com disfunção da glicemia, com a mucosa intestinal estar alterada também, então eu preciso traçar estratégias para aumentar a sua Akkermansia. Toda a maneira que a gente vai lidar com esses resultados é principalmente via alimentação, porque a alimentação ela é ali a melhor ferramenta que a gente tem para modular a microbiota, e colocar estratégias ali de suplementos fitoterápicos, fibras, dependendo do que você quer subir ou o que você quer diminuir, para equilibrar aquele intestino. Normalmente ele tem uma resposta muito legal na prática clínica, contanto que você saiba interpretar ou vá num profissional que saiba interpretar. Inclusive é o que eu ensino no meu curso Mastermind de Microbiota Intestinal, como interpretar esses testes de microbiota. Então se você quer saber mais informações sobre o curso, também está aqui na descrição do vídeo. E daí a gente vai usando essas ferramentas de alimentação, suplementos para trazer isso para uma normalidade. Não precisa você ter uma condição de mal-estar específica para fazer o teste, porque a ideia do teste é que a gente use como prevenção também, né? Então vamos olhar qual que é o equilíbrio ali da sua microbiota intestinal e trazer isso para um ambiente saudável para que você possa não desenvolver uma doença, né? O ideal é até mais preventivo do que depois, quando já está com a doença instalada. Então seria um teste praticamente indicado para todo mundo que quer conhecer mais a sua microbiota intestinal. É importante você também ter conhecimento para escolher o melhor teste. Hoje em dia a gente tem várias opções no mercado de teste de microbiota, e daí é interessante você saber, né, qual a técnica que está sendo utilizada, qual a profundidade do sequenciamento, o que traz de informações naquele laudo, para você poder escolher o melhor teste para fazer e para o profissional interpretar. Isso é bem importante. E os testes genéticos? Vocês me perguntam bastante no Instagram sobre os testes genéticos, e eu vou contar um pouquinho do que ele traz de informação. Então, o teste genético é um teste que a gente faz uma vez lá na vida, né? Porque ele não muda, e ele vai trazer o que a gente chama de polimorfismos em relação aos genes que foram avaliados. Então, polimorfismos são como se fossem pequenas alterações que todo mundo tem, mas cada um tem a sua combinação de alteração. E daí ele vai trazer essa combinação e a gente consegue, o legal de fazer o teste genético, que a gente consegue, através de estilo de vida, alimentação, suplementos, das estratégias corretas, a gente consegue ligar ou desligar aquele gene. Então vamos supor que você tenha uma alteração assim teoricamente ruim, que você tenha genes associados ao ganho de peso, a maior fome, que isso ele avalia lá. Então eu consigo fazer uma estratégia, por exemplo, de um jejum intermitente, de um suplemento tal, que ele silencia aquele gene. Então ele passa a não fazer mais aquele efeito no seu organismo. Então você consegue, por mais que você tenha uma predisposição genética a ganho de peso, você consegue controlar isso e não ficar expresso, não ficar escravo ali da sua genética. Como eu brinco, genética não é destino. A gente consegue mudar isso de acordo com o nosso estilo de vida, a nossa alimentação e as estratégias corretas. E o que o teste genético avalia? Cada laboratório vai ter um painel de genes que vai ser avaliados. Então, isso também é importante vocês escolherem, né, um laboratório que traga as informações que você está buscando. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do café, né? Ele consegue avaliar se você é um metabolizador lento ou rápido da cafeína. E isso vai mostrar o impacto do café no seu organismo, se para você o café é ruim ou se o café não vai fazer um efeito tão potente ali como para um metabolizador mais lento. Então a gente consegue, a partir daí, trazer informações muito interessantes. Tem normalmente todo o painel de ganho de peso, de metabolismo, de saber se você vai bem com gordura, se você tem mais dificuldade com carboidrato ou não. Então a gente fica com um mapa
seu para traçar a melhor estratégia personalizada de dieta e de suplementos. Mas é interessante a gente deixar claro aqui que nem tudo que tá ali no teste vai acontecer na sua vida, porque você pode, vou dar o exemplo desse gene da intolerância à lactose. Eu, por exemplo, eu tenho alteração nele de mãe e de pai, é o que a gente chama de alteração em homozigose. Eu fui expressar, ou seja, esse gene começou a ficar ativo mais ou menos agora, assim, na minha vida. Então, eu passei a vida inteira consumindo, né, alguns produtos de leite derivado sem nenhum sintoma, ele não estava expresso. E agora que ele começou a expressar, então isso pode acontecer, dependendo tanto do envelhecimento ou quanto do seu estilo de vida, você ativar ou desativar esses genes. Então, nem sempre tudo que está lá você vai expressar. Outros genes que eu gosto muito de avaliar e ajuda bastante na prática clínica e por consequência na vida do paciente são os genes relacionados a neurotransmissores. Então, a gente tem o gene da CONT, que ele avalia uma enzima que degrada a dopamina. Então, tem pessoas que degradam muito rápido essa dopamina, que é o que a gente chama de CONT rápido, e pessoas que degradam essa dopamina muito lento. Isso vai mudar completamente o comportamento e o jeito da pessoa, né, se comportar na vida ali. Então, quem é CONT mais lento são pessoas que tem mais dopamina, ela pode virar noradrenalina e são pessoas um pouco mais agitadas, que podem ter tendência a mais ansiedade, a um pânico, eles antecipam a preocupação. Sabe quando você tem um voo para ir no aeroporto, você vai ser aquela pessoa que vai chegar primeiro, você já vai ficar preocupado se acontecer alguma coisa no caminho, então você já planeja tudo isso. E tem aquelas pessoas que são CONT rápidas, que acaba a dopamina muito rápido e precisa de um estímulo sempre ali para trazer uma dopamina. Então são pessoas que vão viciar numa série, se a série está muito legal, ou num trabalho, mas ao mesmo tempo, se tem alguma coisa mais chata para fazer, ela vai postergar até o último minuto. Essa questão do exemplo do aeroporto que eu falei, ela não vai se ligar ali no eventuais problemas que possam acontecer e vai chegar mais em cima da hora. Então a gente consegue pegar esses genes de neurotransmissores e também aplicar ali, né? Porque muda inclusive o comportamento alimentar e de foco, concentração. Então a gente consegue usar estratégias para equilibrar esses neurotransmissores, né? Então, para CONT rápida, plantas melhores são, por exemplo, uma rhodiola, plantas que estimulam a dopamina. Para CONT lenta, a gente já usa plantas um pouco mais relaxantes, tipo uma ashwagandha, alguma coisa assim. Então a gente muda a prescrição de acordo com o resultado. No teste também, eu falei da lactose, vai avaliar a sua tendência, a sensibilidade ao glúten, então algumas vitaminas e minerais. Então é um teste que eu acho que todo mundo, quem pode fazer pelo menos uma vez na vida, porque ele traz insights que você vai carregar com você para sempre. Então vira como se fosse um autoconhecimento mesmo. O super importante, a escolha do painel correto, porque às vezes tem alguns testes no mercado que você vai fazer e ele tem pouquíssimos genes e não traz tanta informação legal para o profissional trabalhar, né? Então sempre conversem com o profissional que vai avaliar para ver qual teste que ele prefere, porque tem essas diferenças. Mas é bem interessante, a gente consegue ver em relação à memória, em relação à predisposição para Alzheimer, e só lembrando que nem tudo que dá lá vai acontecer na sua vida, muito pelo contrário, é legal a gente fazer também com esse olhar de prevenção e mudança do estilo de vida. A alimentação é o que vai ajudar ali a não desenvolver nenhuma daquelas tendências que seu teste carrega. Então é um teste bem bacana de trabalhar, é bem o que a gente chama de biohacking, né? No exterior eles usam bastante, que é hackear o seu organismo para uma melhora de performance. Então, tanto o teste de microbiota quanto o genético, eles vão ajudar numa prescrição mais assertiva e vão ajudar você a conhecer melhor o seu organismo, né? Tanto para o profissional quanto para quem está fazendo, é vantagem nos dois. Então, se você é profissional, ficou interessado em atender pacientes baseado no teste de microbiota e no teste genético, não perca a próxima turma do Mastermind. Vou deixar a descrição aqui no link do vídeo, que você vai aprender mais sobre esse universo de como usar os testes e ter uma prescrição mais assertiva. Até o próximo vídeo!